de vários outros autores, em especial Asaf. Esse salmo é um salmo comunitário. Até a devocional de hoje, o pastor Calito, fala sobre essa questão social. E todos os salmos ele tem essa questão, alguma aflição, alguma opressão, algo que precisa ser mudado e a direção de como ser mudado isso. Havia ali uma dor da nação de Israel por causa da destruição do templo. Isso em 586 a.C., quando Nabucodonosor invade, né, a Babilônia invade Israel e destrói o templo. A autoria do salmo é dedicada a Asaf. Parece que os filhos deles traduziram o salmo depois também. Eram os músicos, né, ligado ao culto de Israel. E esse salmo vem nesse momento de destruição do templo de Israel. É como se a identidade de Israel não tivesse mais um rumo. E aí Asaf faz esse salmo. O salmo é estruturado de 1 a 3, o clamor inicial, de 4 a 11, a descrição da destruição do templo de Israel e a recordação do poder criador de Deus, do 12 ao 17. E aí vem o pedido para Deus que se lembra da aliança, o verso 18 e 23. Então, Deus que venceu lá no caos da criação e libertou o povo do Egito, certamente pode restaurar o seu povo em meio ao caos da história novamente. O verso 1, então: por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Então, o salmista ele coloca aí essa ideia da rejeição de Deus, uma alusão à morte de Jesus na cruz, né? Quando Jesus ora e pergunta, né? Lama, lama, sabactani, ó Deus, Deus meu, por que me desamparaste, né? Ele lama. E aí a gente vê essa mesma frase aqui. Às vezes a gente se sente. O processo, às vezes é demorado. O pastor Bill Jones também fala sobre isso na devocional dele. E ele fala que Deus não está no controle de tudo por causa que nós temos o nosso livre-arbítrio. Então ele deu esse presente para mim, para você, e esse livre-arbítrio tira o controle de Deus total da vida, porque certamente Deus não quer que eu nem você pecamos, mas o nosso livre-arbítrio nos dá essa escolha. Então é uma variável que pode acontecer. E aí, quando nós conhecemos Jesus, nós precisamos devolver o controle da nossa vida para Jesus, essa dependência de Jesus. Então, Israel, ele tomou o controle para si, agiu da maneira como ele queria, entendeu que deveria agir da forma como ele vivia e com certeza não foi aquilo que Deus sonhou. Em função disso, ele abriu e escancarou uma porta para os inimigos entrarem e fazer o que fez, inclusive novamente a destruição do templo. O templo já havia sido saqueado por várias vezes, mas na época do Nabucodonosor o negócio foi colocado no chão. Não é um abandono definitivo, e eles sabiam disso, mas naquele momento a sensação e a lógica, né, é que eles realmente estavam sozinhos. Ah, existe uma coisa que tenho muita dificuldade hoje, a religiosidade, ela é um problema muito sério. A lei da semeadura, ela é muito assim. Às vezes, o nosso olhar é muito simples de olhar e falar assim: ah, eles estão colhendo o que plantaram, eles estão colhendo o que plantaram. Mas eu vejo muita graça de Deus na nossa vida, porque se a gente pensar que Davi não colheu o que plantou, o filho pródigo não colheu o que plantou. Por outro lado, você vê José que colheu algo que ele não plantou do Egito, João Batista
colheu algo que ele não plantou, Daniel colheu algo que ele não plantou. Então, a lei da semeadura, ela traz essa nuance aí, essa confusão, vamos dizer assim, porque o religioso não tem como explicar essa situação. Nem eu e nem você temos como explicar. Nós temos que buscar a graça e a misericórdia de Deus. E aí há uma ideia aqui, o salmista, porque ele fala não só de ver Deus rejeitando ele, como coloca para sempre, algo que é contínuo por muito tempo, aparentemente sem fim. O salmista expressa aí a sua percepção com relação ao abandono eterno de Deus. E não era o caso assim. Na nossa vida a gente tem isso. O verso 2 ele traz a memória, assim como Jeremias, né? Quero trazer à memória o que me traz esperança. O verso 2 ele lembra-te da tua congregação que adquiriste desde a antiguidade. A gente leu no curso de escatologia que a gente fez, essa venda, né, que foi conquistada, a Etiópia, o Egito e a Seba, foram conquistadas, foram dadas em troca de Israel. Então a gente já tem isso aí. Lembra-te da tua congregação, ou faz lembrar do Monte Sião e no qual tens habitado. Morada, né, do templo do Senhor. Uma vez que você lembra, você espera uma ação de alguém. Ou, olha, eu não sabia, então agora que está sabendo, né, por favor, me ajuda aí. Então o salmista ele traz essa ideia diante do Senhor, né? Lógico que Deus não se esquece, mas eles precisavam de uma intervenção do Senhor aí. A mentalidade hebraica com relação a lembrar não é apenas de recordar mentalmente, mas como eu falei, ela tem essa ideia de agir. Agora que você sabe, por favor, esperamos a tua ação. Então, quando nós oramos ao Senhor e falamos para Deus, ei Deus, lembra-te do teu filho aqui. Eu sempre costumo orar pedindo para Deus visitar um ou outro, quem eu amo, quem eu coloco nas orações, e eu falo, Deus visita esse, aquele, né? Se mostra presente ali. Isso é importante. Nem sempre a gente vai estar perto de quem a gente ama, mas Deus sempre vai estar ali. O verso 3: dirige os teus passos para as perpétuas ruínas, tudo quanto de mal tem feito o inimigo no santuário. Eu acho tremendo isso, porque Israel, assim como Davi, Israel não, né? Mas o povo de Davi, ele via essa afronta e ele chamava a atenção de Deus, falou: olha, a afronta não é contra esse povo que é Israel, um povo rebelde, duro de serviço, um povo mesquinho, e infelizmente demonstra isso a cada dia, até nos nossos dias, mas eles falam: ó Deus, não é com relação a um ao outro, é com relação ao teu nome, né? Faz valer o teu nome ali. Então ele chama, porque Israel estava em ruína. E o povo ali, o salmista, ele convida Deus a visitar o local destruído ali, fala: olha, vem cá, tudo quanto eles têm feito no seu santuário, dá uma olhada, vê aí. O verso 4 ele diz: os teus adversários bramam no lugar das assembleias e atêm os seus próprios símbolos, ou seja, ali é uma profanação. Ezequiel vai falar da profanação do templo. Chegou num nível que eles faziam, no mesmo espaço que cultuavam a Deus, em outras salas cultuavam Satanás, Baal, entre outros aí. E havia símbolos na parede. Então, aqui parece que alguns autores falam que talvez fosse outra destruição. Então, quando a gente fala que parece que os filhos de Asaf, eles dão uma retocada no Salmo, parece que a princípio o Salmo não tinha alguns versículos e foram acrescentados pelos filhos de Asaf depois, porque dá a entender que foi em outro momento da história
essa desolação do templo. Então havia não só a desolação da construção, mas uma desolação moral do templo e religiosa. Então, às vezes a gente olha hoje, o templo pode estar muito bonito. Como Jesus fala, né? O copo está limpo por fora, mas está muito sujo por dentro. A ideia era essa aqui. Então, o verso 4 ele fala lá, eles rugem como leão, né? De domínio, a ideia de violência e a ideia de realmente mostrar que eles eram mais fortes do que o povo de Israel. Parece, o verso 5, parece com os que brandem machado no espesso da floresta. Então, ele traz essa ideia, né, a destruição deliberada, é, eles vêm lá despedaçando toda a obra entalhada. Então, porque o templo era construído com grande parte de madeira, e madeira entalhada. Depois, essa madeira era coberta de ouro. Algumas sim, outras não, os móveis, tudo. Então ele traz essa ideia que as pessoas entravam com machado para destruir tudo ali, tudo que tinha. O verso 6 ele diz: E agora todos esses lavores de entalhes quebram também com machados e martelos. Então, novamente, ele põe aí essa ideia de que toda a mobília é, foi destruída, os querubins, as palmeiras, as flores, que descreve lá o livro de Reis, o salmista lamenta aí que toda aquela beleza, porque eles entravam no templo, né? Eles eram levitas, eles tinham permissão de entrar no templo em áreas que eram tremendamente bonitas, né? Toda essa beleza foi destruída, uma pena. É, a artefato histórico, ele sempre traz algo tão bonito mas cada um que entra tem uma ideia diferente, e aí grande parte da história se perdeu com o tempo, por causa essa afronta mesmo, né? Que tudo estava relacionado a um Deus, tudo. Então você destruía uma estátua, uma imagem, e você destruía a autoridade daquele reino. O verso 7: deitam fogo ao teu santuário profano, arrasando até o chão, morada do teu nome. O maior erro de Israel foi acreditar que Deus estava preso num templo. Então, eles acreditavam, a religiosidade surge aí. Quando nós transferimos o templo de Deus que está em nós para um espaço físico e geográfico. E aí, às vezes, a gente entende que o fato de eu ir no culto, eu estou prestando culto a Deus, ao invés de eu estar adorando a Deus todos os dias, cada segundo da minha vida, nas minhas atitudes, na minha fala, no meu testemunho. E isso é o que agrada a Deus, e é o culto que agrada a Deus. O, o fato de irmos num templo e adorar em comunidade, em grupo, isso faz parte também da vida cristã, essa questão de socialização, porque Deus entende e viu que não era bom que o homem estivesse só. Precisa de um grupo estar junto dele. Não é uma ilha no meio do oceano. Nós somos, num, quando muito, um arquipélago ou um continente inteiro. A verdade é essa. Da igreja, a noiva de Jesus. E aí o salmista continua trazendo isso, que o povo inimigo não queria só conquistar Israel, mas o objetivo deles também era de destruir Israel diante das nações e vergonhar. O verso 8: disseram no seu coração, acabemos com eles de uma vez, queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Tanto é que quando você vai ler livro de Esdras e Neemias, Sambalá, entre outros, e eles mantinham essa ideia de destruição. Não, está destruído, vamos manter destruído. Não vamos construir nada aqui. E Satanás fez tudo para impedir a construção. O diabo sempre vai colocar pessoas
né, que precisam do amor de Jesus. Nunca esqueça de orar para aqueles que tentam fazer mal na nossa vida, porque eles precisam de Deus. Mesmo porque nossa luta, como diz Efésios, não é contra a carne nem contra o sangue, mas as pessoas se deixam levar e aí a gente tem que orar. Orar por eles para que Deus direcione, abençoe e conduza a mesma vida. E aí o verso 8 ele fala, disseram no seu coração, cabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. A sinagoga, os locais de reunião, os centros de culto, tudo, tudo, tudo foi destruído aí. A, a ideia é eliminar a adoração pública. O verso, as pessoas se incomodam muito com isso, né? E fala lá, vamos, essa questão da política, leis que proíbe o culto, que proíbe, que proíbe, que proíbe. Eu vejo assim, todas as vezes que um país tenta proibir o culto, que não é o caso do Brasil, graças a Deus, a igreja está na China, está no Oriente Médio, a igreja de Jesus está aí, na Coreia do Norte, na Rússia, a igreja está aí, está em Cuba, é, de Cuba é bem legal, tem um padre lá, vou lembrar do nome dele, e ele vai ter uma conversa com o Fidel Castro, que quando ele entra, ele declara que Cuba era ateu. E aí ele vai conversar com, eu vou lembrar o nome do padre, ele vai conversar com Fidel Castro, e ele fala, mas se o senhor falou que Cuba era para ser livre, você dizer que ela é ateu, você criou aí um país que não tem, o Estado interferiu na religião. Aí ele pensou e falou: Nossa, é verdade. Aí ele vai criar um Estado laico, que a pessoa podia escolher a religião que quisesse. O Estado não ia interferir na religião, como era antigamente, no caso ali, o catolicismo, né, era muito forte. Então, ele permite isso. Né, pelo fala de alguém um pouco mais inteligente, graças a Deus, vou lembrar o nome do padre, e mudou ali, e não foi com uma espada na garganta de Fidel que mudou a situação de Cuba lá naquele momento, e o povo pôde escolher a sua religião. E isso é importante porque Benjamin Franklin, a presidente Lincoln, que fala que a pena é mais forte do que a espada. A diplomacia sempre, lógico que tem gente que não tem jeito, né? Não é nada diplomático aí. Mas a gente sabe que a pessoa que é mais sábia, ela consegue uma vitória maior com menos perda, porque ele está preocupado. Eu lembro que na história, quando deram o golpe, o Jango, que era presidente do Brasil, e aí o governador do Rio na época era o Brizola, Rio não, do Rio, era o Brizola. E ele falou, não, vou botar o exército, vamos lá. E João Goulart, ele falou, não, deixa quieto. Vai matar um monte de gente para ficar no poder. E depois, lógico, ele foi assassinado lá na Argentina, no Uruguai. Não lembro agora, mas a gente vê isso aí. Tem pessoas que realmente promovem a paz, não querem o status. Tem outros que parece que precisa do status aí para sobreviver. E aí chegamos no verso 9, e já não vemos os nossos símbolos, já não há profeta, nem entre nós, que saiba até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará. Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Então, o salmista, ele coloca aqui que todos os símbolos religiosos, tudo aquilo que trazia um norte, uma orientação, se desfez. E ele pergunta, né, no verso 10, até quando aí é,
Mas essas perguntas toda hora é recorrente no Salmo, até quando, Senhor? As lamentações aparece isso, há essa necessidade da pressa de Deus em mudar a situação, a expectativa desse povo com relação à, à ação de Deus. O verso a 10 ainda, né? Quando ele fala e ele continua, né? O verso 11, aliás, desculpa. Porque retrais a mão, sim, a tua destra, e conservas no teu seio. E aí eles perguntam para Deus, é, é, por que que Deus guardou a mão? Por que que é tão poderoso, criou o céu e a terra, abriu o mar vermelho, destruiu o povo do Egito, entre outras nações, derrubou os muros de Jericó, abriu o rio Jordão, né? Fez uma barragem ali no rio Jordão, tanto poder, e aí o salmista sente ainda que Deus não manifestou, não agiu o seu poder a favor deles. E aí é uma questão muito delicada, porque Israel não foi muito honesto com aqueles povos que estavam em volta dele também. E aí acabou, honesto, talvez não seria a palavra, mas não tratou com misericórdia ou não ensinou a graça de Deus, o favor de Deus. E aí esse é o problema. O verso 12 ele diz: Ora, Deus, meu rei, e desde a antiguidade, até quem opera feitos salvadores no meio da terra. Agora tem uma mudança de expectativa. Se a gente olhar Neemias e Esdras é muito importante isso, porque os ricos, os nobres, que foram levados para cativeiro, mas Nabucodonosor deixou todos os pobres lá. Fala, não, vocês podem ficar com a terra aí. Gente, imagine isso. Assim foi quando Henrique VIII confiscou lá os terrenos da Igreja Católica e deu para os nobres, né? Não deu para os pobres. E aí criou a Igreja Anglicana. Mas, assim, quando você arranca alguma coisa e faz ali uma reforma agrária, deu para todo mundo, como foi a Revolução ah, de Mao na China, né? A Revolução Chinesa, a Revolução Cultural Chinesa. A ideia foi essa também. Lógico que todo mundo que está passando fome, você dá um pedaço de terra, o cara vai falar: nossa, para mim tá bom. Esse governo aqui não importa quem é. Então, assim, porque a grande maioria é pobre. É isso que às vezes o rico não entende. Mais de 80% da população está na classe. O pessoal fala lá, essa D e E, mas. É, tá desde a B, da A ali, pessoal, a A nem aparece, o pessoal põe lá na classe A um salário lá que, gente, é tudo proletariado. Mas tá bom, porque os que tem mesmo não aparecem. Então, assim, quando veio isso, aí tudo se perdeu. E lógico, Asaf e os filhos dele observavam essa mudança aí. E agora eles mudam a perspectiva. E ora, e no verso 12, ora, Deus, meu rei, desde a antiguidade, ele é quem opera feitos, salvadores no meio da terra. Então ele já muda a perspectiva e ele fala, ó, da lamentação ele traz à memória o que traz esperança. Isso é importante você sempre eu olharmos tudo aquilo que nos traz esperança. O verso 3, com o teu poder dividiste o mar, esmagaste sobre as águas, cabeça dos monstros marinhos. E aí, falando de Leviatã, Jó vai falar sobre isso. Então, ele traz de volta as pragas do Egito, e aí ele mostra lá grandes serpentes, monstros marinhos, criaturas marinhas. No Oriente Próximo ali havia essa questão dos monstros marinhos que simbolizavam caos. A Bíblia usa essa imagem aí para mostrar que Deus domina todas as forças caóticas aí. Era essa aí a interpretação aqui. O verso 14: Tu espedaçaste as cabeças dos crocodilos e deste por alimento as alimarias do deserto.
seja todas as bestas que aparecem, Deus foi lá na frente e destruiu todo. Seja lá um grande animal marinho, como o crocodilo ou o leviatã, ou qualquer símbolo de império inimigo, babilônico, persa, grego, romano, egípcio. Deus estava no controle de tudo aí. Todos o caos aí, ele estava na mão do Senhor. Tudo que a gente passa na vida, Deus está no controle. Mas a gente precisa, naquilo que depende de nós, entregar o controle para Deus, como nós começamos falando. O verso 15, ele diz lá, né? Tu abriste fontes em ribeiros e secaste nos caudalosos. Então ele já fala a questão de Moisés, falar com a rocha, bater na rocha, ferir, sair água dela, a, quando joga lá a vegetação nas águas que eram amargas e tornaram bebíveis. O verso 16, teu é o dia, tua também é a noite, a luz do sol, tu os formaste. Então aqui ele não tem como escapar do governo de Deus. Tanto a noite como o dia, Deus está no controle. E é um sinal de confiança no Senhor. O verso 17, fixaste até os confins da terra, verão e inverno tu formaste. Não importa a estação, os limites, as fronteiras que o homem possa construir não estão diante de Deus. Deus não tem limites, Deus não tem fronteira. O mundo está todo debaixo dos pés do Senhor. E aí o verso 18, lembra-te disto, o inimigo tem ultrajado o Senhor, e o seu povo insensato tem blasfemado o teu nome. Aí é algo interessante, porque Asaf viu aí, porque o povo fez que fez, e aí depois ele fala: Nossa, Deus se esqueceu de nós, não tem Deus, não existe Deus. Assim como foi quando Moisés subiu no monte, rapidinho eles fizeram lá um bezerro de ouro. Arão fez o bezerro de ouro e o povo rapidinho se desviou do caminho do Senhor. Assim foi com Roboão, Jeroboão, A- Acabe, entre outros reis que vieram na vida de Israel. O próprio Saul também. Então a gente olha assim, e aí é fácil, né? Ah, Deus nos abandonou, vamos buscar outros deuses. É, é um perigo isso. Muitas pessoas, a 1 Timóteo vai falar sobre isso, Tito vai falar sobre isso, as cartas doutrinárias do Novo Testamento, que nos últimos dias muito apostatarão da fé, porque houve espíritos enganadores. A gente vê que é um momento muito delicado do meio evangélico no Brasil. Triste, eu creio que nunca esperava. Eu sabia, quando a gente estuda escatologia, a gente espera muitas coisas, mas quando acontece, fala, poxa, mas eu esperava o quê? Né? Apostatar da fé tem que ser alguém que já vivia antes. Né? Então, toda essa a luxúria no meio evangélico, todos esses escândalos com relação a envolvimentos em coisas ilícitas, né, acabam envergonhando o evangelho. Não o evangelho de Deus, mas a religiosidade do homem. O verso 19, não entregues a rapina a vida da tua rola, nem te esqueças perpetuamente da vida dos teus aflitos. Então ele mostra a fragilidade e a vulnerabilidade do povo de Israel. Os líderes fizeram tudo aquilo lá, os nobres fizeram, os reis fizeram. E quem somos nós? Né? A gente faz parte. E tem uns que acreditam mesmo que vão conquistar alguma coisa junto com alguém com um discurso inflamado. Mas vamos lá. Considera a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. O salmista ele traz aí para a aliança que Deus fez. Havia uma aliança com Abraão, com Jacó, com Moisés,
e havia um compromisso de Deus. Deus nunca falhou. A esperança nossa é que toda a promessa de Deus se cumpra, porque Deus é fiel. E o verso 21: não fique envergonhado, oprimido, louve o teu nome, o aflito e o necessitado. Então ele traz esse que o objetivo final seja a adoração do cristão. Verso 22: não te esqueça da gritaria dos teus inimigos, do sempre crescente tumulto dos teus adversários. E novamente essa questão, né, o verso 23, 22, 23, ele fala: levanta, Deus, pleiteia a tua própria causa, lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. O salmista pede primeiro que Deus não só defenda Israel, mas que defenda a sua própria honra, assim como Davi falou de Golias. E o verso 23 que a gente leu, né? Ou seja, a oração tem que estar ali. Ele fala: ó, gritaria dos inimigos, fazem tumulto, gosta de chamar atenção, escândalo. E, e ele fala lá: olha só, o inimigo de Deus está mais perto do que a gente imagina. E é triste. Quando a gente estudou lá escatologia, já viu muito isso aí. Então agora nada mais é do que o cálice começar a derramar. Então, o Salmo 74, ele é um dos poucos salmos que descreve aí a destruição do templo. E aí ele traz, né, essa ideia aí de que a criação é um argumento para o salmista. Ele traz a lamentação, a memória de tudo. Então, o Salmo 74 ele nos ensina a levar a Deus o nosso lamento, as nossas dores, tudo aquilo que a gente tem sentido afligido, a injustiça, o silêncio aparente de Deus. O salmista não vai minimizar a dor que a gente sente da perda de alguma coisa, mas também ele diz que a gente tem que abrir um espaço para que a adoração seja a palavra final, recordar o que Deus fez e trazer essa esperança de que alguma coisa vai acontecer na nossa vida e nós vamos ter a vitória. Essa é a mensagem central do Salmo. Ou seja, mesmo quando tudo parecer em ruínas, o Senhor continuará sendo Rei soberano da criação da história e capaz de restaurar aquilo que parece perdido. Amém? Ó Pai, em nome de Jesus, sabemos que muitas vezes o Senhor se parece distante, não porque o Senhor está distante, mas porque a nossa dor é muito grande, a nossa aflição, a nossa angústia, e não percebemos o Senhor do nosso lado. Que nesse dia, qualquer vida que esteja, Deus, sentindo essa sensação de vazio, de solidão, que o Senhor hoje conforte e abraça e toma para si essa vida no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que Deus nos abençoe nesse dia ensolarado de inverno e traga a sua presença, independente da estação. Vivemos uma estação nova com o Senhor Jesus.